Cadê, irmão Márcio? Já está valendo aqui o negócio ou não? Está valendo aqui já? Tá, beleza. É porque tem que, agora que a gente grava para o YouTube, tem todo um preâmbulo, né? Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a vida dos irmãos, mais uma vez. Nós somos a Igreja Batista Nova Vida. Pronto. A gente vai começar uma nova série hoje. Cadê o Ei? Pronto, agora sim. Vamos começar a nova série hoje. E hoje, quando foi lançado Sortes, eu tive o privilégio de começar essa série. Então, o nosso pastor decidiu falar sobre Tiago, da epístola, da carta de Tiago. E aí a série chama Praticantes. Então, o que tem a ver praticantes com o livro de Tiago? É isso que a gente começa a descobrir a partir dessa noite. Então, meus irmãos, abra sua Bíblia lá então em Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. Eu não vou pedir que você fique em pé, porque a gente já ficou em pé já tem um tempinho. Tiago, epístola de Tiago, para você que não lembra, fica depois de Hebreus. Para você que não lembra onde fica Hebreus, está na hora de começar a Bíblia. Epístola de Tiago, Novo Testamento, a partir do verso 1 do capítulo de número 1. Então, hoje, nós faremos a leitura de Tiago 1, capítulo 1, versos de 1 a 4. Diz o seguinte: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria as vezes que passarem por qualquer tipo de provação. Não é isso que está escrito não, né? Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Senhor, que não nos falte nessa noite entendimento do Santo Espírito para a Tua palavra. Que não nos falte nessa noite a atenção necessária para ouvir aquilo que o Espírito do Senhor vai nos dizer. Que não nos falte nessa noite fé, em nome de Jesus. Amém. Então, o título desse primeiro sermão, para a gente começar a série de Tiago, é A Fé que Suporta Provações. Se você gosta de anotar, A Fé que Suporta Provações. Você vai ter aqui algum material visual para a gente enxergar. Mas o que a carta de Tiago ela quer dizer? Eu pensei muito, a gente podia dar uma aula de teologia sistemática, não, uma aula de Novo Testamento, né? É outra matéria. Falar da carta de Tiago, quem escreveu, quando escreveu, isso é até interessante, mas a gente pode até fazer isso no EBD num outro momento. Mas, basicamente, a maioria dos autores entende que o Tiago que escreve essa carta é o irmão de Jesus. Aí já começa o conflito, né? Porque tem algumas pessoas que dizem que Maria não teve outros filhos, mas a Bíblia aponta que ela teve outros filhos e que Tiago é um desses irmãos de fato de Jesus. A carta que Tiago escreve, ela é uma carta que ela apresenta para a gente um modelo de como viver a nossa fé. Não é um negócio de mostrar apenas o que fazer, mas Tiago dá a sensação o tempo todo de que ele experimenta aquilo que ele diz que está fazendo. É interessante porque uma coisa, eu acho que eu já até dei esse exemplo aqui, uma coisa é a gente saber como se faz algo. Eu não vou citar o exemplo do bolo de novo. Por isso que eu troquei ali a imagem. Hoje a imagem é de um vaso. Se nós olharmos um oleiro, se você vai ali no bairro de Quaraci, tem várias pessoas que trabalham com olaria ali, com móvel de cerâmica. E se você olhar o que aquele homem está fazendo, você tem a ligeira impressão de que aquilo é relativamente fácil de fazer. É só ficar pisando no motorzinho, botar o dedinho lá e, uau, nasceu um vaso. E parece muito simples. Mas se você tentar fazer sem habilidade, sem a prática daquilo, vai sair alguma coisa, mas certamente não vai ser um vaso marajoara. Vai ser alguma coisa parecida com ele. Então não é tão simples assim. Logo no início, Tiago já mostra para a gente que parte dessa jornada é a provação. É a
provação sem o A, para que depois você seja aprovado. Para ser aprovado, precisa passar por uma prova. Já diria um irmão nosso muito famoso, esse a gente pode dizer que Deus o tem. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Será? Será que a gente passa pela prova dando glória a Deus mesmo? A Bíblia ela é repleta de exemplos de provação. De capa a capa, eu e você vamos ser desafiados a olhar tanta gente que passa por tanta coisa, e aí, como nosso pastor de vez em quando solta aqui no púlpito, eu olho um exemplo desse e eu fico pensando se realmente sou crente. Porque são muitos exemplos de gente que suportou circunstâncias extremamente penosas, tal qual Jó. Jó é uma figura impressionante. Talvez se nós fôssemos falar assim, quem sofreu mais na Bíblia depois de Jesus, Jó era um sério candidato. Seria um seríssimo candidato. Ele perde praticamente tudo. Ele só não perde duas coisas. A esposa e a fé. Porque ele continua confiando em Deus, apesar de tudo. Jó não compreendia tudo o que passava, mas ele sabia em quem ele confiava. Você sabe em quem você confia? Você realmente sabe? Você é capaz de entregar tudo para a pessoa que você confia? Quem é essa pessoa? Deus conosco, ele usa as provações para fazer dois movimentos com a gente. O primeiro é revelar. O segundo é amadurecer a nossa fé. Deus usa os seus filhos, coloca-os em circunstâncias, permite que coisas aconteçam para que a minha e a sua fé, como cantamos há pouco, seja provada. E a gente canta, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Mas a verdade é que a gente não quer passar por isso, sim ou não? A gente não quer. Por mais que a nossa fé vá ser experimentada, vá crescer, mas nós não queremos passar pela provação. E aí surge a pergunta, se Deus é bom e nos ama, por que Ele permite que isso aconteça? Eu me lembro quando eu contei para vocês que recentemente eu tive aquele pequeno acidente doméstico, e aí quando eu senti que o meu braço estava fora do lugar, e com aquela dor, com a cara pálida, literalmente, amarelo, o Estevão pergunta assim, papai, você vai chorar? A vontade era chorar. Mas a provação era, eu preciso dizer para o meu filho que apesar da dor, eu preciso suportar. E estava doendo muito. Eu não chorei, mas eu tive vontade. Mas naquele momento eu precisava manter. Dizer assim, está doendo, mas eu vou suportar. Porque às vezes as provas são assim. Sai um membro do lugar. Ele fica mal posicionado. Dói. E talvez você até derrame uma lágrima. Mas aquilo vai voltar para o lugar em nome de Jesus. Tiago nos fala nos seus 4 primeiros versículos, então, meus irmãos, 4 coisas que eu quero conversar com você nessa noite. A primeira delas é que a provação, ela é o teste que revela o genuíno. O que é genuíno? É o original. Tem gente que eu nunca fui, eu não conheço a neve, nunca fui, não tive oportunidade. Mas eu tenho certeza que o gelo que dá numa montanha é diferente do gelo que dá na sua geladeira. Porque o que dá na sua geladeira, ele é produzido por alguns gases manipulados no seu congelador, no seu refrigerador, e esse gelo, ele tem uma funcionalidade ali. Mas o que vem da natureza é diferente. O genuíno é diferente. O original é diferente. Veja, a palavra que Tiago usa aqui, então, provação, ela vem de uma palavra grega que ela significa, entre outros aspectos, teste, exame para aquilo que é genuíno. Então, qual é o objetivo da prova? É saber se aquilo presta ou não presta, se é bom ou se é ruim, mas principalmente se aquilo vale, se tem valor. Porque o que é genuíno tem valor. Veja só, nós estamos numa época em que você não sabe mais a diferença de uma marca A ou B, onde ela foi fabricada, porque o original foi fabricado num lugar, o B, que é o similar, o original custa R$500, o similar custa 50, mas você olhando um para o outro, você não tem muita noção da diferença. Onde que você vai enxergar a diferença? Quando você testa. Porque na hora que você calça aquele sapato,
e você começa a caminhar com ele, faz aquela sua corridinha, sua caminhada, aí você vai começar a perceber algumas coisas, né? O solado abre, opa, tem alguma coisa errada. A cola não é boa, aquele não é confortável. Então você começa a perceber que a qualidade entre um e outro é diferente. O genuíno, o de verdade, ele dura, ele é macio, ele é bom. Aquele que é uma cópia fajuta, ele normalmente dá problema. Esse termo é o mesmo termo que é usado, por exemplo, quando se vai falar de metais preciosos. Então, na minha formação, eu sou engenheiro químico, e a gente estuda muito isso em laboratório, e trabalhei numa fábrica de cimento. Então a gente tinha lá, eu contei para os irmãos aqui, tem um forno que tem um maçarico que ele chega a 1.800 graus. É muito quente. Não é quente pra caramba, assim, é muito quente. Qual é o objetivo daquele fogo? Tirar as impurezas do material e fazer uma transformação dele. O metal, quando vai ser purificado, ele é submetido ao fogo para retirar as impurezas, para sobrar apenas aquilo que é genuíno. Então perceba que assim como o salmista diz lá no Salmo 44, 22, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias nós somos testados. Mas como é que nós somos testados? Nós somos testados quando a gente tem leis do nosso país que nós insistimos em quebrar. Lá perto da minha casa agora eu sou residente próximo de um dos maravilhosos viadutos da Mário Covas. E o viaduto da Mário Covas, ele teve uma coisa assim fantástica, uma grandiosa obra de engenharia, que não tem retorno mais. Então antes eu fazia um retorno bem direto na frente da rua que dá para minha casa. E era muito simples, fazia o retorno. Agora eu tenho que andar mais 1 quilômetro para frente para fazer o retorno no lugar certo e voltar mais 1 quilômetro para casa. Aumentou 2 quilômetros da minha jornada, tanto para ir quanto para voltar ao trabalho. Mas existem pessoas que olham aquele 1 quilômetro e pensam, poxa, é longe. Dá para fazer um retorninho aqui. Adivinha o que acontece? Eles vão e fazem o retorninho numa área extremamente perigosa, a descida ou a subida de um viaduto. Agora que é época que o trânsito já não tá mais tranquilo, até agora eu só vi um acidente lá. Um carro com a lateral toda arrebentada. Porque é isso que nós fazemos, nós somos testados. Outro dia eu fui levar um dos meus filhos para jogar e precisa levar a identidade. Eu esqueci a identidade em casa, chegando lá no local do jogo. Eu tinha 30 minutos para voltar em casa e voltar para o jogo. Na volta de lá, eu vinha mantendo a velocidade limite da via, tá, irmão? Fique tranquilo que eu não atropelei a velocidade, não. Mas aí eu cheguei no tal do retorno que não tinha mais, eu ainda precisava andar mais 1 quilômetro para frente. Qual foi o sentimento que eu tive? Pista vazia, domingão. Ninguém tá vendo. Se eu fizer essa conversão, vai ser tranquilo porque ninguém vai ver. Assim nós somos testados. A nossa fé é testada porque nós não cremos em Deus nas coisas pequenas. Eu fui, cheguei em casa, peguei identidade, voltei, o jogo atrasou 15 minutos, tempo suficiente de eu chegar lá. Parece pequeno, irmãos, mas a nossa fé é testada assim todos os dias. Em coisas pequenas, em coisas que nós burlamos, nós extrapolamos, nós pecamos, porque não temos fé de que Deus pode fazer. É pequeno, é besteira, mas Deus está permitindo que essas circunstâncias venham. Porque se a nossa fé não é suficiente para a gente cumprir as leis do país em coisas pequenas, imagine você então, como é que nós seremos testados em coisas grandes? Falharemos. Certamente falharemos. Lei de trânsito é um negócio que é horroroso no nosso país. Eu já dirigi em outras cidades. Em lugar que as leis são respeitadas, é muito mais fácil você dirigir. Mas esse é um exemplo de muitos. Tem imposto de renda, tem uma série de coisas que a gente pode falar. Mas a verdade, meus irmãos, e quando a nossa vida depende da nossa fé? Paulo vai dizer em Romanos 8,36, reforçando o salmista, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
E se a sua vida dependesse da sua fé? E se você estivesse num leito de morte e tudo que você tivesse fosse a sua fé? Você ia sobreviver ou era melhor a gente encomendar o caixão? Eu sei que é chocante para você, mas é para mim também. Porque quantas vezes eu me vi em circunstâncias que eu preferi fazer o errado, eu preferi pecar, eu escolhi o pecado porque era mais fácil, porque eu não tive fé. Olha que loucura que nós somos e que nós fazemos. Mas ainda assim, meus irmãos, entenda que a provação não é um sinal de que Deus te abandonou. Você não está sozinho na montanha. A provação, ela é um sinal de que Deus está submetendo você a um processo. A santificação, ela é um processo de purificação da gente. Se você estudou na escola bíblica lá, os processos da salvação, você vai lembrar que você é regenerado, que você é justificado e que você inicia o processo de santificação até que o quarto estágio, a glorificação, se complete no dia do Senhor. Mas ser santificado, meus irmãos, é um troço muito difícil. Porque a gente precisa abrir mão de nós mesmos e crer em Deus. E se alguém aqui nessa noite que está sem provação, deixa eu dizer uma coisa para você, você está vivendo o evangelho errado. Não há um crente em Cristo nesse mundo que não esteja vivendo provação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu vou já explicar para você por quê. Porque Deus, ele não prova a nossa fé para destruí-la. Deus, ele não tem expectativa, se ele nos dá a fé, a expectativa é que ela desenvolva e não seja destruída. O objetivo de Deus na provação é que nós sejamos purificados e a nossa fé seja provada. Quando nós somos provados, meus irmãos, Deus está trabalhando em nós. Quando nós estamos sendo provados, Deus está trabalhando, Deus continua trabalhando. Está difícil? Deus está trabalhando. Acha que não tem saída? Deus está trabalhando. Está desesperado? Deus continua trabalhando na sua vida. Porque a provação nos mostra o que é verdadeiro. Em segundo lugar, no verso 2, você vai ver então que a provação ela é motivo de alegria. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Irmão, eu estou passando pela prova. Está dando glória a Deus? Se não tiver, a gente precisa ajeitar isso. Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Não é mais ou menos. Não é assim. Né? Aquela risada do pica-pau. Quando ele se dava mal. Não é essa risada ruim do pica-pau. É aquela risada feliz, porque é alegre o fato de que a gente vai passar por provação. Isso significa que Deus, ele nos considera aptos a passar por prova, porque ele nos ama e ele nos quer ainda melhores. Eu sei que é difícil, porque não é fácil olhar para a provação e pensar assim, uau, que legal, Deus me ama. Não é. Ninguém vai enganar você nessa igreja dizendo, olha, passar por provação é joia. Diz assim, ser tranquilo. Mas é uma bênção. É difícil a gente... O pastor Luiz Saião costuma dizer que é agridoce. É um sentimento, às vezes assim, que, puxa, é difícil, mas a gente deve dar glória a Deus por isso. Alegria não é a emoção de você só estar sorrindo, mas é a convicção de que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, Ele continua agindo. Não é que a gente vai se acostumar com a dor, sentir a dor e ter prazer na dor, não é isso. É saber que mesmo no dia da dor, o dia que está doendo, o dia que está difícil, Deus continua sendo Deus ali. Ele vai estar ali com você. Ele vai continuar sendo teu Deus, Ele vai continuar sendo teu Redentor, Ele vai continuar sendo a tua fonte de alegria. Tiago usa aqui o verbo considerar, e esse verbo, ele, na abertura da interpretação dele, ele pode significar avaliar, decidir, escolher, olhar de outra forma, de outro modo. Você tem duas opções para olhar para a prova. Você pode olhar e achar que Deus não te ama, não gosta de ti e que Ele quer te fazer sofrer. Essa é uma opção. Ou você pode olhar para a prova e dizer assim, Deus me ama tanto que Ele me permite passar por isso, mas isso servirá para a glória do seu nome. É escolha. Eu, teologicamente, advogo pela escolha.
Eu penso que a escolha, ela nos ajuda a entender alguns processos. Eu não sou contra outras formas de enxergar teologicamente, mas eu entendo que quando eu olho de uma forma diferente, eu escolho a perspectiva de olhar, então eu consigo ver Deus, porque Deus nos permite fazer isso. Tiago nos convida a reinterpretar a aprovação, ou para usar um termo bonito agora, ressignificar. A gente ressignifica para ficar chique. Mas a grande verdade é que a gente passa a olhar para a aprovação uma outra perspectiva, na perspectiva de que há um Deus que permite, mas que ainda assim continua sendo soberano. As provações, elas são diversas, porque elas vão tocar diversas áreas da nossa fé, meus irmãos. Todas as áreas da nossa vida, em alguma medida, são afetadas. Há provações que são menores, há provações que são maiores, mas todas elas acabam nos afetando em alguma medida. Mesmo assim, mesmo que as provações afetem você, todas elas têm um só propósito: fortalecer a sua fé. Ela é só a prova final que confirma se eu e você estamos próximos para o próximo nível. É interessante porque ontem eu estava comentando com a Tati em casa, eu acho até que eu comentei com o pastor isso também, que muitos de nós somos cristãos até a primeira página. O que é a primeira página? Um dia, um pastor, um missionário, uma irmã do coque, alguém pregou, você ouviu a voz do Espírito, levantou a mão, veio até aqui à frente e declarou: Jesus é meu Salvador. Essa é a primeira página. Qual é a segunda página? Começa com negando-se a si mesmo. Começa abrindo mão dos pecados. Começa confessando os pecados escondidos. Aí começa a ir para esse desenrolar. E essa segunda, terceira, quarta página, ela vai ser vencida quando nós temos fé. Porque à medida que a sua fé é provada e vai sendo aprovada, você consegue ir caminhando a sua jornada e crescendo à medida da estatura de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios. Nós vamos ser testados para que nós cresçamos. Assim como um músculo, quando ele é exercitado, esse músculo ele cresce. Assim a nossa fé, ela é exercitada para que ela cresça. Se uma fé não for exercitada, ela não crescerá. E todo organismo que não cresce, ele está em decaimento. Se ele está em decaimento, ele caminha para a morte. Logo, nós precisamos fazer uso da provação para que a nossa fé cresça. A fé ela não vai eliminar as provações da gente, mas ela vai mudar a forma como eu e você vamos enfrentá-las com alegria. Em terceiro lugar, o verso de número 3, ele vai dizer que a provação produz perseverança. A provação produz o quê? Vamos lá de novo. A provação produz? Eu vou ser perseverante. A provação produz? Pronto. Ficou meio... Mas tá bom. É só para saber se você está acordado comigo. A provação produz perseverança, porque Tiago vai dizer, sabendo que a provação da fé produz perseverança. O que é perseverança? É aguentar a pressão. Pois é. Irmão, eu vim para cá porque eu achei que hoje à noite eu recebi uma palavra do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Eis que o Senhor te diz, aguente a pressão. Aguente a pressão. Suporte a pressão. Paciência é uma virtude. Eu ia até trazer um videozinho que a Débora gosta muito, só que ele demora. Que é um vídeo sobre paciência. Porque nós somos muito impacientes. Nós queremos tudo rápido. Até é engraçado que tem alguns pregadores famosinhos aí, né? Graças a Deus aqui nós não somos famosos, a gente é crente. Mas ele diz assim, você tem que suportar o processo. E assim, gente, não é mentira, só que já está ficando chato falar isso. Mas é verdade. A gente tem que suportar o processo. Maturidade não vem imediatamente. Tiago usa a palavra para perseverança, que significa que a gente tem que aguentar a pressão. Era uma virtude dos mártires. Os mártires suportaram a pressão até que lhe custou a vida. Eu ganhei o nome de Estevão por causa de Estevão, o primeiro mártir. Então eu carrego no meu nome o primeiro mártir do Evangelho
para me lembrar de que, sob pressão, só Cristo. Sob pressão, só Cristo. Você está vivendo pressionado por alguma razão? Desanimado por alguma coisa? Está deprimido? Está ansioso? Só Cristo. Porque só Cristo é capaz de tirar você daí. Só Cristo é capaz de ajudar você a suportar a pressão. A provação da fé, meus irmãos, é um processo que vai desenvolver essa virtude e a capacidade de permanecer firme, mesmo que não haja uma saída visível. Talvez você não esteja enxergando hoje uma saída para o seu problema. Talvez não. Talvez não haja uma luz no fim do túnel. Talvez a luz no fim do túnel seja um trem. Mas a verdade é que, independentemente de qualquer coisa, o nosso Deus rasga o túnel. Ele destrói as cadeias, ele destrói correntes para nos reforçar a ideia de que ele estará conosco. Mas a gente precisa crer. Talvez não haja uma saída que você enxergue, mas peça ao Senhor que Ele abra seus olhos espirituais. Peça que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você veja. Porque a grande verdade, meus irmãos, é que nós olhamos de maneira muito carnal para a vida. A gente olha as coisas e pensa assim, puxa, não tem mais jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma canção que diz, Cristo me amou e me livrou, por seu imenso amor me transformou. Cristo foi capaz de me amar. Cristo foi capaz de amar você. E nenhum de nós merecia isso. Se Ele foi capaz de fazer isso, o que mais Ele será capaz de fazer? Perseverar, meus irmãos, é confiar em Deus e confiar que Ele continua no controle. Deus continua no controle. Eu sei, são muitas frases que você já ouviu muitas vezes. Mas o óbvio precisa continuar sendo dito. Porque ainda há irmãos nossos que não creem que Deus está no controle. Talvez você não creia que Deus está no controle. Talvez você até diga, eu acho até que Deus está no controle, mas na minha vida talvez não. Talvez você esteja com essa crença nessa noite. Mas em nome de Jesus, creia que o Senhor está no controle. A perseverança, meus irmãos, ela não é ficar parado. Tem muita gente que confunde esperar em Deus e ficar parado. São coisas distintas. A fé é movimento. Quanto mais você crê, mais você exercita, mais ela cresce, mais a provação vai produzir perseverança na sua vida. Em quarto e último lugar, para a gente caminhar para o final, a perseverança ela vai gerar maturidade. Você deixará de ser uma fruta verde e você se tornará um fruto maduro. O fruto maduro ele não é só um fruto para consumo, ele também traz a vida dentro de si com novas sementes para novas árvores. A maturidade vai ajudar você a produzir vida, porque aquilo que Deus fizer na sua vida de transformação pela fé vai ajudar a fé de outras pessoas. Então veja, nós somos chamados à fé, nós fomos salvos da fé, nós somos transformados pela fé em Cristo, esse Cristo nos amou, esse Cristo nos encheu com o seu Espírito e agora nós também somos capazes de contribuir para a vida dos nossos irmãos. Isso é maturidade. Isso é olhar para o meu irmão que de repente tem um pouco menos de caminhada do que eu, ou tem algum problema pelo qual eu já passei, e Deus vai usar as minhas feridas para sará-lo. Porque essa, que quando Paulo diz que o Evangelho é loucura, é porque ele vai inverter os conceitos desse mundo. Esse mundo fala de autoridade. O Evangelho diz que a autoridade é a palavra de Deus, é o Cristo. Nós vamos olhar de forma diferente. A perseverança no verso 4, ela deve ter uma ação completa para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte nada. Deus não quer que a gente só suporte um processo de amadurecimento, meus irmãos. Ele quer nos ver maduros, plenos, completos. A palavra perfeitos, ela significa isso. A perfeição nesse sentido, então, ele quer que os membros da nova vida sejam um monte de gente madura que vai ajudar outras pessoas a chegarem à maturidade. Nós precisamos estar prontos para que quando esses bancos estiverem cheios com outras pessoas, nós tenhamos a condição de ajudá-las.
Mas se nós ficarmos eternamente reféns da nossa imaturidade espiritual, da nossa falta de fé, de ficar tomando leite a vida inteira, meus irmãos, a gente não vai avançar para a segunda página. Então, Tiago nos chama para que nós sejamos moldados pelo caráter de Cristo. O processo da aprovação ele vai ser doloroso, sim, mas o resultado é glorioso. Deus é glorificado quando nós somos provados e aprovados em nome de Jesus. Ela não vai vir de vias fáceis, meus irmãos. Maturidade não vai vir de maneira simples, mas tenha certeza de uma coisa, a aprovação, ela é a oficina de Deus. É ali que ele vai pegar essa lataria velha, ele vai dar uma lixada, vai dar uma polida, vai dar uns petelecos de martelo, vai soldar algumas coisas, mas vai produzir um vaso de honra para a glória dele. Para a gente concluir então, Tiago ensina 4 coisas, vou resumir para você. A aprovação, ela vai revelar aquilo que é genuíno. A aprovação, ela vai ser um motivo de alegria para as nossas vidas, meus irmãos. Ela também produz perseverança, porque eu e você vamos ser capazes de suportar esse processo. E no fim das contas, ela gera maturidade espiritual para que, a partir de nós, haja novos frutos. Amém? O que Deus está usando hoje na sua vida para testar a sua fé? O que está acontecendo na sua vida que Deus está fazendo hoje para testar a sua fé? Não peça que Deus encerre a aprovação. Peça condições para ser aprovado por Ele. Para que Ele aprove você. Para que você, assim como o irmão Lázaro, passe pela prova e dê glória a Deus. E se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, lembre-se que a aprovação não vem para destruir a sua fé, mas para revelar o quanto a sua fé é verdadeira. Sejam praticantes da palavra. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Amém? Vamos orar?